Fala galerinha bonita, tudo bem? Aqui é a Bolova do Bolovo Literário e hoje eu vim trazer pra vocês um livro que mexeu muito comigo, que é A Peste, do Albert Camus. E é um livro cheio de camadas, traz uma reflexão sinistra e eu queria compartilhar um pouquinho dessa leitura com vocês. Então já deixa o like, se inscreve e bora lá! Oi, tudo bem? Você sou Liana. Sai. Bom, esse livro eu li pelo Clube do Livro. Foi o nosso livro de março, pelo Nanjing Book Club. Um clube de leitura focado nas recomendações do pessoal do BTS. E sempre vamos usando livros que eles recomendam. E no final de tudo, no final da leitura, a gente senta e discute. Senta no modo de falar, que, bom, é online, então é bem gostoso de acompanhar. E esse livro foi uma discussão muito rica, tanto que eu participei das duas discussões, porque é um livro muito gostoso de falar sobre. Não foi uma leitura fácil, longe disso, foi bem intensa. Mas foi gostoso ter a opinião do pessoal, o que eles acharam, como que eles se sentiram. Para falar um pouquinho do Camus, ele foi jornalista, filósofo francês. Ele é muito conhecido pelos seus trabalhos com o existencialismo e o absurdo. E a história se passa na cidade de Oran, lá na Argélia. Ele já faz desenho. Tá, quando você terminar seu desenho, você mostra pra gente, tá bom? Querem ver o desenho da Liana? Vamos ver o desenho da Liana. Se passa na cidade de Oran, lá na Argélia, acompanha a rotina dos moradores da cidadezinha, até que uma peste bubônica começa a se espalhar pela cidade. E o livro fala... Tem vários personagens que representam que cada um deles tem uma visão diferente sobre o que está acontecendo na cidade, sobre a vida, sobre como lidar com aquilo, sobre como eles reagem diante desse desespero, esse isolamento, essas mortes. O livro foi best-seller na época da pandemia. Eu sinto que Ele é assim. Você nem começou a desenhar, senhora? Termina de desenhar. Vou falar um pouquinho dos personagens. Temos o médico. Ele é um dos protagonistas da história. E ele tenta lutar contra essa epidemia sem se deixar levar pelo desespero. Ele traz muito a ideia da razão, da resistência, né? Tem um jornalista que, forasteiro, ele quer sair da cidade de toda forma, porque a cidade entra em lockdown, mas ele tem um desenvolvimento de personagem bem legal e acaba ficando pra ajudar a lutar. Tem um outro que veio de fora, que tenta ajudar nesse combate. Ele traz as suas reflexões, e eu gosto muito das reflexões que ele traz, porque acho que são momentos bem marcantes. Tem o padre, que traz toda essa perspectiva religiosa no livro. Ele começa falando como se a peste fosse só um castigo divino, que tá ali pra acabar com os infiéis, enfim, a parte religiosa dessa epidemia. E tem o Cotard, que ele é um cara que tá se beneficiando com a pandemia, com a epidemia. Diferença aí. E a gente tem o Grande, que ele é um funcionário público e ele tá tentando escrever um romance. Parece relevante, mas é o meu personagem favorito, porque ele fica voltando na mesma frase,
Ele fica travado na primeira frase do livro dele e fica voltando nessa frase e discutindo sobre essa frase e como mudar essa frase e como se adaptar. E assim, como eu falei, o livro é um livro intenso. Então, esses momentos com ele dá uma quebra na tensão do ar. Ele dá um nívelzinho de comédia. Ele alivia aquele momento que a gente respira. Tem outro que é o velho que escarra em gato. Eu não gosto do velho. Eu, inclusive, peguei um post-it, eu anotei bem grande. Um velho nojento. Mas não é nenhum personagem relevante, é só porque eu fiquei com muita raiva dele. E a trama se envolve em torno desses personagens. E traz cada visão deles e é muito bem escrito. É um livro, assim, sensacional. Você sente os personagens ali, você sente as quebras de tensão, você sente as coisas do jeitinho que tá ali. Esse livro ele foi escrito em 1947. Muitos estudiosos interpretam ele como sendo uma representação do fascismo e da ocupação nazista na França. A doença simbolizaria esse regime totalitário que se espalha e isola as pessoas. Realmente é assim. E a forma como os personagens resistem à doença e enfrentam a peste é como se fosse uma alusão contra essa opressão que eles sofreram. Que o regime totalitário seria a doença, que muda toda ele se espalha e muda toda a rotina, a realidade das pessoas ali. Se eu tivesse lido esse livro alguns anos atrás, conseguiria conectar mais essa ideia. Só que é impossível não traçar paralelo com a pandemia da Covid. O isolamento, o medo, as mortes, a demora para aceitar a situação, tudo isso remete muito ao que a gente viveu em 2020. E foi uma leitura muito intensa. Eu senti como se a pandemia não é uma ferida cicatrizada. Era como se ela estivesse ali aberta e o livro cutucou. Foi muito intenso. Eu tive que ler o livro muito devagar. Apesar de ser um livro, em teoria, curto, eu precisei fazer muitas pausas. Teve cenas que, inclusive, me reviraram o estômago e eu tive que parar de ler porque eu não ia conseguir terminar. Então, eu tive que ir devagar. É um livro que precisei ir devagar. Durante a discussão, a gente falou muito sobre isso, de como foi um gatilho. Foi um gatilho. E foi muito, muito difícil ler ele corrido. Ainda assim, ainda que tenha cutucado, ainda que tenha doído, foi uma experiência muito rica, porque ele fala muito sobre resistência, ele fala muito sobre a humanidade, sobre o seguir em frente, e a escrita do Camus é incrível, é incrível. Ele descreve com precisão cada detalhe, às vezes até demais. Você se sente ali dentro, você se sente ali no meio de todo mundo. E tendo passado pela pandemia, acho que isso é mais forte ainda. Não dou. Apesar da temática pesada, ele é um livro muito bem construído, é extremamente relevante. Você recomenda o livro? Sim. É muito bom, né? Eu recomendo a leitura, apesar de tudo, mas é algo que precisa ter calma, é algo que precisa ir devagar. Eu marquei muita coisa aqui porque a descrição que ele faz das coisas é incrível. A evolução dos personagens, as mudanças de perspectiva deles, a mudança de perspectiva até dos cidadãos
da cidade, conforme a epidemia foi avançando e foi virando aquele caos que a gente viveu. E é um livro que dói, que doeu, mas ainda assim foi um livro muito bom, que vale muito a pena ler. Pretendo ler daqui a alguns anos de novo para ver se, né, eu consigo fazer essa reflexão melhor. Eu peguei alguns até artigos que uma das ADMs compartilhou com a gente, falando sobre as obras de Camus, falando sobre a questão dele com existencialismo e absurdo, a cronologia das obras. Eu tô muito ansiosa para ler o resto das obras dele. Mas vale a pena, só que muitos gatilhos, então proceda com cuidado. Bom, se vocês leram, o que vocês acharam? Se foi recente, foi muito tempo atrás? Me conta qual foi a perspectiva de vocês, qual foi a leitura que vocês tiveram desse livro. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Vou deixar aqui embaixo o link do Clube do Livro que a gente leu A Peste. Esse mês estamos lendo Dopamina, A Molécula do Desejo. Eu tô bem no início ainda, mas é um livro mais teórico. Mas é isso. Um beijo, não esqueça de se hidratar e até a próxima.